Oi, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, véspera de feriado, gravando para o canal Rui Veras. Essa mensagem vai ao ar no dia 9/7 de 2023, nesse mesmo horário, 4h47 da manhã, porque 3h30, agora são 4h30, meditando, refletindo, pensando, ouvindo louvores. E por que não dizer orando, né? E agora vamos para um texto da Palavra de Deus. Essa semana refleti muito e pensei muito sobre Ezequiel. E vou falar sobre Ezequiel. Mas, como eu disse, o pensamento bíblico é sempre atual. Eu acho que esse ano já teve Criança Esperança. Mas eu lembro quando eu era criança, Criança Esperança era em setembro. E eu quero falar de esperança. Falar de esperança onde não há esperança. Esperar o inesperado. Entendeu? Eu tenho falado muito de esperança esses dias. Eu acho que as 3 últimas mensagens têm falado muito de esperança. O que é esperança? Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Já a esperança é atirar no alvo e esperar que aconteça. Não é determinismo. Esperança é aguardar em alguém que é superior a nós e torcer para que esse desejo aconteça. O texto bíblico que vamos estar lendo está no livro de Ezequiel. E eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal Rui Veras, Reflexão Bíblica. E o pensamento bíblico deste momento é sobre esperança. Nós estamos sempre na esperança de dias melhores, mas nós conhecedores da Bíblia Sagrada sabemos que os dias são maus e os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas como Paulo diz a Timóteo, nós temos que perseverar naquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nós aprendemos com nossos pais na fé. E aí Paulo cita, mesmo ele sendo filho de pai grego, o apóstolo Paulo cita a mãe Eunice e a avó Loide, que ensinaram a fé em Cristo Jesus, mesmo sendo judias. E ensinou a ele perseverar, entendeu? Isso é ter esperança, é atirar em um alvo e perseverar. A política no Brasil, estamos vivendo na esperança de dias melhores, mas a gente sabe que se da direita não saiu nada, muito menos da esquerda. Mas a Bíblia nos manda orar pelas autoridades humanas, porque elas foram constituídas por Deus. E esses dias o povo brasileiro tem vivido tão esperançoso. Então vamos nessa vibe de esperança, aproveitar que esse mês de setembro é o mês de Criança Esperança, da Plim Plim. Então vamos com tudo. O texto que eu vou ler se encontra no profeta Ezequiel. E eu quero falar de 4 tempos do profeta Ezequiel nesse pensamento. Claro que é para levar você a refletir. Como um bom professor, eu tenho que levar você a refletir e a fazer questionamentos sobre aquilo que você já sabe, porque da Bíblia você conhece, da Bíblia você sabe, mas eu sou impulsionado por Deus para fazer questionamentos. Por isso é um pensamento, por isso é a reflexão bíblica. Então se inscreva no canal Rui Veras, se inscreva lá. É difícil, é uma TV, e como TV precisa de dinheiro para monetizar, para a gente comprar anúncio, para a gente divulgar, para a gente... E pela misericórdia de Deus eu não cobro nada de você, e você também não cobra nada de mim. Tem até questionamento esses dias que não gosta muito do YouTube, porque não tem a possibilidade de um feedback. Mas tem, faça os comentários, críticas, eu sempre leio e eu sempre respondo. E brevemente, se Deus permitir, a gente vai estar fazendo um canal com o Instagram e também com o WhatsApp, o grupo de WhatsApp, para estar respondendo esses 90, aproximadamente 90 pessoas que são inscritas nessa TV.
e mais de 400 pessoas por semana que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Isso para a honra e glória do nome do Senhor. Muito em breve estaremos montando no Instagram, Telegram, e também um grupo de WhatsApp para que a gente possa ter esse papo mais próximo. Mas enquanto isso, se inscreva, dê o seu like, e todo sábado tem uma palavra fresquinha da parte do céu para você. Eu acordo esse horário, não é porque eu queira não, é porque o Espírito Santo de Deus me desperta para levar para você ouvinte da palavra de Deus. E confesso a você que não é todo sábado que eu estou com disposição, que eu estou... Por exemplo, se na semana sábado agora eu vou estar viajando, não vou estar aqui, vou estar na roça, e lá não pega nem internet. Por isso que eu estou gravando hoje, tá? Vou estar na roça. Mas, como eu me comprometi com o reino, estou gravando 3 dias antes para que você não fique sem reflexão bíblica. Isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não é porque sou bom, de maneira nenhuma. Então, faça a sua parte, me ajude, divulgue, compartilhe, e você vai receber algo da parte de Deus, como eu tenho recebido também. Esse sonho que eu tenho perdido não tem sido em vão, de maneira nenhuma, desde 2015. Profeta Ezequiel, capítulo de número 1. O primeiro momento vai ser a chamada dele. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote, Ben-Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Primeiro momento, Ezequiel não ficou como o profeta que lhe antecedera, Jeremias. Jeremias ficou no calabouço. Jeremias ficou com os menos esclarecidos. E as últimas palavras de Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, as últimas palavras, diz assim: Yahvé, lembra do que tem acontecido conosco. Olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre os pagãos. Nossas casas entregues aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar até a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Estende-nos as mãos aos egípcios e aos auxílios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erram e pecam, e já não existem, contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra de sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chamas. De tanta fome, as mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos aos ídolos. Não se demonstra o menor respeito. Os jovens trabalham nos moinhos e até os meninos andam cambaleantes sob pesados fardos de lenha. Os anciões e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Assim nossos corações fugiu desesperado da alegria. Nossas doenças converteram-se em pranto e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós! Tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão nosso coração desmaiou dentro de nós. E as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado, e o deserto e os chacais passeiam repentinamente por ele. Tu, ó Yahvé, reinas para sempre.
Teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão então se esquecerias de nós? Por que haverias de desprezar-nos por tanto tempo? O Eterno, restaura-nos para ti mesmo. Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias, como os de antigamente. Se é que não nos rejeitaste irremediavelmente, e a tua ira contra nós não nos tenha limite. Você vê aí, Lamentações de Jeremias mostrando o que realmente tinha acontecido, porque ele tinha ficado com os cativos em Babilônia. Ele tinha ficado com os cativos em Jerusalém. Enquanto Ezequiel tinha ido para a Babilônia junto com Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, os intelectuais, os sacerdotes, os inteligentes, os cabeças das tribos, estavam sendo cativos em Babilônia. Já Jeremias tinha ficado no calabouço. Jeremias tinha ficado preso pelos seus próprios irmãos, vamos dizer assim. E também, posteriormente, ele foi rejeitado pelos que vieram levar cativo para a Babilônia. Porque o profeta não tem honra na sua pátria. O próprio Jesus disse isso, que o profeta não tem honra em sua pátria. Tanto é que, se me parece, ele só fez um milagre em Cafarnaum. Os demais milagres foram todos fora da sua pátria, todos fora de sua residência. Assim tinha acontecido com Jeremias. Mas, se você observar, o povo sofreu, os filhos estavam carregando lenha, os jovens estavam cambaleando de fome, as mulheres tinham sido viradas amantes, os sacerdotes não podiam mais se reunir para poder proferir a palavra de Deus, porque todas as vezes, momentos como esse de reflexão da palavra de Deus, momentos como esse de oração, momentos como esse de jejum, momentos como esse de sacrifício, faz com que Deus olhe para nós. E quando Deus olha para nós, algo extraordinário acontece. E você sabe disso. E o diabo também sabe. E fez com que não deixasse os sacerdotes se reunir. E aí é quando entra o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel não estava em Jerusalém, mas o profeta Ezequiel estava na beira do rio Quebar. Em que ano? No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano. Ou seja, Ezequiel era filho de sacerdote. Ezequiel tinha sido chamado para ser sacerdote. Estava com 30 anos de idade. Mas, porém, Deus não estava precisando de um sacerdote naquele exato momento. Jeremias tinha ficado para trás. 595 anos antes de Cristo, Deus precisava de um porta-voz. E Daniel e Ezequiel foram escatologistas extraordinários. Para mim, é uma doutrina muito difícil de falar sobre escatologia, porque a escatologia não dá para vender uma esperança boa, mas para aqueles que têm esperança no céu, para aqueles que têm esperança no porvir, a melhor coisa sempre está por vir. E nós estamos visto a Bíblia se cumprir em nossos dias. E quando a Bíblia se cumpre em nossos dias, para nós que temos esperança de morar com Deus eternamente, a gente nos alegra, a gente fica sorridente, de um canto a outro da boca. Mas para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não conhecem a verdade, para aqueles que não foi liberto com a verdade, se assusta ao ler Apocalipse, ao ler Daniel, ao ler Ezequiel. Mas nada mais é do que revelação, é desencortinar o que está encurtinado, é esperança. Porque quando Deus revela o que quer fazer e a gente vê se cumprir, nós entendemos que Deus é fiel, que Deus é vivo, que Deus é verdadeiro e que está em nossos dias se cumprindo a palavra que ora foi escrita já tem mais de 4.000 anos. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro que escreveu foi Moisés. E o último que escreveu foi João, lá na ilha de Patmos. 95 anos
mais ou menos, ou aproximado depois que nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, foi assunto ao céu. O primeiro foi Moisés, que escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, cerca de 4.000 anos depois, o último foi João, o profeta, que escreveu o Apocalipse. Não, o profeta não, o apóstolo João. O profeta foi João Batista, o último. O apóstolo João, o apóstolo do amor, o que escreveu o Evangelho de João, o que escreveu as cartas, e o que escreveu a revelação do Apocalipse. O apóstolo João foi o último que escreveu. Em todas estas palavras, mais de 7.000 promessas de Deus para mim e para a tua vida, que muitas delas tu não conheces. São promessas de esperança, são promessas de vida, são promessas de paz. Enquanto Jeremias está chorando, se lamentando, porque o povo humilhou ele, porque o povo massacrou ele, porque o povo usou ele e jogou fora, e está questionando: Senhor, tu esqueceu de nós? Senhor, tu esqueceu de nós? Você muitas vezes lamenta o silêncio de Deus na tua vida, mas Deus nunca esqueceu de você. Quando Deus se cala, Ele está falando. Agora, aprenda a ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é uma fala. Agora, nós não queremos o silêncio de Deus. A gente quer sempre retrucar Deus. A gente quer sempre colocar Deus. A Bíblia diz que há aqueles para quem o Senhor virá as costas. A indiferença de Deus é muito triste. Você nunca queira pensar o que é uma indiferença de Deus. O que é um silêncio de Deus. Eu tenho esse privilégio de viver aproximadamente uns 3 anos de silêncio de Deus. Que nem lágrima no olho Ele colocou. Não. Mas Deus falando comigo todos os dias. Mas uma coisa eu aprendi. Quando Ele se calou, eu me calei. Mas quando Ele mandou eu falar, eu estou falando. Eu acho que da mensagem... Tem 1 ano mais ou menos que eu comecei a gravar a mensagem. Porque Deus estava calado. E eu gravei aquela mensagem para a faculdade. Aquela última mensagem que eu gravei em setembro de 2022 foi para a faculdade. Era um trabalho da faculdade de teologia. E pense na dificuldade que foi gravar aquela mensagem. Li, reli, jejuei, orei pela misericórdia de Deus, clamei, chorei, jejuei para poder gravar aquela mensagem, porque era obrigado, porque em 3 anos Deus tinha se calado. Mas se você observar de 3 meses para cá, Deus tem nos dado palavra extraordinária, que eu tenho ficado boquiaberto. E quero dizer para você que o silêncio de Deus é Deus tratando, como diz minha irmã Lidiane. Deus está tratando com você particularmente. Aceita o não de Deus. Aceita o silêncio de Deus. Aceita o pouco de Deus. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Deus está provando a tua fidelidade. Enquanto a nação de Israel estava desobedecendo a Deus, estava em idolatria diante de Deus, estava fazendo tudo quanto de errado perante a presença do Senhor nosso Deus. Jeremias estava no calabouço chorando, orando, e quando alguém ora, quando alguém clama, quando alguém chora, e quando um inocente clama por justiça, sai de baixo. Não é o sai de baixo da Globo, não, é sai de baixo. Lembra dos 430 anos da nação de Israel na época de Moisés? Deus olhou lá de cima e viu o inocente, viu criança. Não vê as crianças aqui? Morrendo de fome? Cambaleando? Aí você vai dizer, mas Deus não está vendo. Tanta injustiça no Brasil, tanta gente passando fome, tanta crueldade. Para que ECA? Para que PROCON? Para que Sejus? Para que STF? Está tudo corrompido. Você precisa conhecer o Deus de Jeremias. Você precisa conhecer o Deus de Ezequiel. Você precisa conhecer o Deus de Daniel. Você precisa conhecer o Deus de Moisés. Você precisa conhecer o Deus de Paulo. Você precisa conhecer o Deus de Timóteo.
Você precisa conhecer o Deus de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Você precisa conhecer. Deus nunca foi injusto. Agora tem uma coisa, o livre-arbítrio é causa pétrea. Se Deus te deu, Ele não vai tomar. E Deus deu isso ao homem. O homem roubou isso de Deus lá no Éden. E contra isso Deus não se levanta. Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus de verdades. Ele é um Deus imutável. Imutável. O nosso Deus é imutável, não muda. Ele é um velhinho de 150 anos, todo dia os mesmos hábitos. Bendito seja Deus. É fácil lidar com Ele. Né, professores? Eu passei 2 anos dando trabalho para a tia Lenice, porque eu só sabia fazer um asão grandão. Até que um dia ela me deu um tapa na minha mão. Aí eu desbloqueei para fazer todo tipo de arte. A Lenice é minha primeira professora, ainda hoje é viva. Mãe da Oleane, mãe da Pilar, mãe da Flávia. Ainda hoje é viva. Só que aí eu desbloqueei para tudo, porque eu fui alfabetizado com 7 anos de idade. Mas na hora de assinar meu nome, eu lembro do tapinha que ela me deu. Aí só sai rabisco. Desbloqueio. O silêncio de Deus na tua vida é desbloqueio. Houve um tempo de silêncio de Deus do sacerdote Ezequiel. Ele estava preparado para o sacerdócio. Ele era sangue vermelho. Você sabe a diferença entre sacerdote e profeta? É simples. Sacerdote recebe a bênção do povo, é bem-aventurado, é bem bonito, é bem cheiroso, é bem pastor, é bem pároco. E aí fala, Deus, esse povo está me abençoando. Obrigado. Deixa esse povo para lá, Senhor. Eu estou sendo abençoado. E aí enriquece-se. E aí é abençoado. E aí é próspero. Porque sacerdote é isso. Mas uma coisa os sacerdotes estão se esquecendo. É de acordar de madrugada, como eu, pela misericórdia de Deus. E orar pelas ovelhas que um dia Deus me deu. Foram poucas. Acho que umas 60, 80. Tenho que orar por elas. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai perguntar, Rui, cadê a Benedita? Rui, cadê a Valmira? Rui, cadê a Solene? Rui, cadê o evangelista? Que era evangelista e agora se tornou pastor Antônio. Rui, e o evangelista João Batista? O que aí aconteceu com ele? Rui, a Keila. Rui, o Francilvan. O tanto de gente que tu levou para batizar e tu não batizou nenhum. Mas eu te coloquei como pastor. Cadê eles? Um dia Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de você, pastor. Vai cobrar de você, sacerdote. Você é responsável por cada alma que Deus te deu. Ou você não lê Bíblia? Está pensando que ovelha é só para tirar lã, carrapicho? Ovelha é para usar o teu cajado aqui, ó, e ensinar o caminho do céu. Ovelha é para usar a tua vara, para tirar ela do abismo. Ovelha é para levar ela a águas tranquilas. Não é ficar 5 anos eu ouvindo o silêncio de Deus e porque Deus está tratando, passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bom samaritano e não ter palavra nenhuma para dizer para mim. Não é palavra de maldição. É só uma constatação. Aí é obrigado Deus usar as pedras para falar comigo. Pessoas que você diz que vai para o inferno, viu, pastor? Homossexual, bissexual, trissexual, morador de rua, pessoas com saúde mental, o desviado, quem mais? O miserável, quem mais? Um idoso de 95 anos, para falar comigo. Uma católica, irmã Antônia Vó, que é mãe da minha madrasta, que todo dia acorda esse mesmo horário para orar por mim. Aí você diz, a reza dela não funciona. Para não funcionar para você, que não está levantando nem de madrugada, nem para rezar por você, nem pela tua mulher, que é osso dos teus ossos e carne da tua carne.
Falei o que é ser sacerdote. Tem a parte boa. Então, igual o Cid ali, comendo a gordura, chega a estar espalhando dente. Estou doido para conhecer um Samuel de Deus. Cadê? Cadê o Samuel de Deus? Mas sempre há um remanescente. Quem está de fora vê melhor. Agora, para arrematar o que o diabo pensa. Está completamente enganado. O que mata, o que rouba, o que defrauda, o que se prostitui, o que vira homossexual, não chega a 1% dos verdadeiros sacerdotes. O problema é que os verdadeiros estão igual eu, calado. Porque quando Deus se cala, a gente também se cala. Agora, quando Deus manda falar, aí não fica como eu falando. Água de chucai. Que isso aqui é água de chucai. Eles sabem. Só sabem que eu estou falando a verdade. Mas essa verdade não serve para eles. Porque o sistema está corrompido e o sistema corruptor. É mais ou menos assim. Dizer, fulano de tal, tu vai vir lá na Bahia junto com o cantor fulano de tal. Aí no dia o cantor fulano de tal não vem. É mais ou menos assim. Eu estou com o microfone na mão, eu sou uma profeta de Deus, uma pastora. Decreta bênção. Ainda diz que Deus não usa mais porque estão te idolatrando. Idolatrava era a nação de Israel. Não era tu não. Velho de 100 anos. Agora, na hora que precisa de ti, cadê tua unção? Aí tu manda a igreja orar. Fácil, né? Aí eu obrigado a ir embora. Porque se eu pegasse o microfone, eu ia dizer: me dá o teu dinheiro que eu resolvo esse problema bem. Porque tu foi paga para profetizar coisa boa. Porque tu não está profetizando? Cadê o teu poder? Ainda ficam falando de Balaão. Balaão era homem de Deus, rapaz. Balaão tinha unção de Deus. Deus falava com Balaão. Vamos. E profeta? Profeta é diferente. Profeta é fazer igual eu estou fazendo. Falando verdades que você não quer ouvir. Mais que os afastados, mais de 40% de desigrejados, os youtubers da vida estão sedentos por ouvir. São 400 ouvindo semana após semana. Sabe por quê? Porque essa aqui é a verdade absoluta. São verdade da palavra de Deus, não são verdades minhas. Isso é ser profeta, é ser porta-voz de Deus. Aí você vai me dizer, mas o último não foi o João Batista? Mas isso aqui é um espírito de profecia, que eu estou sob os cuidados da palavra de Deus, sob o Antigo Testamento, e eu estou falando do profeta Ezequiel, aquele que perdeu a mulher. Com 30 anos de idade, aquele que está lá na beira do rio Quebar. O que é que eu fiz da minha vida? Esse questionamento você faz. Meu Deus, são tantas escolhas erradas. Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Analise, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão. Você quer comer o pão? Tu tem certeza que tu quer comer o pão? Primeiro é o pão, o sofrimento, a dor, a cruz miserável que tu tem que carregar. Miserável! Eu carrego a minha cruz. Tu carrega a tua cruz. E se tu tem cruz de ouro para carregar, tu carrega também. Tu não é líder de jovem? Sabe que o jovem. Por que tu não foi para o ensaio hoje? Tu não é líder de senhora? Por que tu fica falando do pastor, da pastora? Vai orar pela liderança, pelo liderado teu, miserável.
Tu não é líder dos senhores? Fica na bênção, irmão. Vai visitar os senhores, vai fazer o teu serviço. Ah, mas se o pastor não vai, o pastor botou tudo na boca. Servo de Deus, faça o teu serviço. Se cada um fizesse o seu serviço, a obra de Deus não estava relaxada do jeito que está hoje. O problema é que tu fica botando a culpa no outro. Tira a trave do teu olho. Aí tu vai dizer, e tu, miserável, o que tu está fazendo? Vai atrás do meu rastro. 3998 de 2014, evangelista. Pergunta para o pastor presidente, meu amigo, pastor Paulo Martins Neto, quem eu sou? Pergunta para o pastor Fred, meu pastor distrital, quem eu sou? Pergunta para o pastor Boaventura, meu pai, querido pai, quem eu sou? Que inclusive estava congregando com ele até um dia desse, só sai porque eu estou fugindo de problema. Pergunta para as ovelhas do Distrito de Novo Horizonte quem eu sou. Pergunta para as ovelhas lá da roça, Projeto Alegre e Mirindiba, quem eu sou. Meu CPF é 875-460-35104. Pesquisa como é que está esse CPF. Não tenho CNPJ porque eu sou funcionário público. Não posso abrir empresa no meu nome. Não posso ter nada em meu nome. Mas pergunta quem eu sou no serviço. Pergunta quem eu sou para minha sogra. É a pior desgrama do mundo, é sogra. Mas pergunta quem eu sou para minha sogra. O que é que eu faço pelo meu sogro? Entendeu? Os parentes da minha parte não valem muita coisa não. Até porque se valesse, eu não estava aqui me defendendo toda semana. Eles me defendiam. Então não vale muita coisa não. Mas se quiser ir atrás, vão. Entendeu? Vão atrás. Pastor Neto Veras, pastor Zé Fernandes, evangelista Raimundo Bento Veras, pastor Francisquinho. Vão atrás. Vão atrás da minha vida. Para mim falar da vida do outro, primeiro eu tiro a aguenta do meu boi. O profeta Ezequiel estava preocupado. Papai, eu era o quê? Sacerdote. Eu era sacerdote. 30 anos de idade, faltava 2. Jesus não. Jesus iniciou com 30. Verdade. Só estava faltando a igreja. Que o diabo levou. A igreja o diabo levou. Lembra? Que eu falei antes, Lamentação de Jeremias? Os últimos versículos? Antes de Ezequiel? O diabo levou a igreja. Faça uma pergunta. Essa é pesada, é para nós refletir. É um pensamento. A igreja de hoje é a Babilônia ou não é? A Babilônia que estava fazendo o povo cativeiro, o povo de cativo. A Babilônia, essa mesma que prendeu Ezequiel. E Ezequiel querendo ser pastor, sacerdote, querendo ser padre, mas não podia porque estava preso. A Bíblia diz assim: sai dela, povo meu! Sai dela! Eu te digo com toda certeza. A instituição igreja com CNPJ é a Babilônia, sem medo de errar. Agora me diga, quem é a pessoa que tem coragem de botar nos comentários que a igreja de hoje com CNPJ, com placa, não é a Babilônia? Tem comentário embaixo, me diga. Não, a minha não é a Babilônia. A tua é a Babilônia. Não, a minha não é a Babilônia. A minha é a Babilônia. Tu quer conhecer a igreja de verdade? Vai para a igreja que eu vou. Da comunidade vai papai. Tu quer conhecer uma igreja de verdade? Procure o pastor Antônio, da entidade filantrópica. Tu quer conhecer uma igreja de verdade? Vai na casa Ana Carolina Tenório. Tu quer conhecer uma igreja de verdade, a igreja de Jesus? Tu adota um filho, ainda ganha um salário mínimo. Tu não quer ser pastor? Fala da mãe, para não ganhar nada, igual eu. Adota um
uma ovelha da casa Ana Carolina Tenório, tu não disse que é um de Deus? E o Estado te dá um salário, meu filho, durante 2 anos, mais 2 anos, 4, se tu gostar, eles te dão outro para tu cuidar. Um salário extra, todo mês. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Tu quer? Não. Tu quer botar, né? Tu quer ficar dizendo mentira, né? Tu quer dizer que faz e não faz. Tu quer dizer que é e não é. Eu conheço a igreja de verdade. Inclusive, queria apresentar ela para o meu pastor atual, o pastor Joaquim. Ele... Não, de Deus. É um dos pastores do distrito. Não, de Deus. Eu chamei, vamos, eu quero te apresentar a minha igreja, que tu não conhece. Quero te apresentar pelo menos o SUS, que eu já conheço há 20 anos. Tu acha que ele vai? Não vai. E eu já profetizo agora. Tu acha que ele vai ser eleito? A soberba precede a ruína. 1 ano e 1 mês antes. Perdeu. Não vai ser eleito. Não vai ouvir essa mensagem. Hoje é dia 6 de setembro de 2023. Dia 1º de outubro de 2024 vão se eleger candidatos ao Legislativo Municipal. Pergunta se pastor Joaquim vai ser eleito. Não, eu estou dizendo 1 ano e 1 mês antes. Não vai ser eleito. Porque se o Deus que eu conheço, que fala aqui, nem fala no meu corpo todo não, que o resto do meu corpo é só indignação, só protesto. Disse, não vai, meu filho. Sabe por quê? Porque ele não quer conhecer a igreja de verdade. É Baraque, meu filho. Meu filho, é Baraque. Baraque, fechei a Bíblia. Você sabe o que é Baraque? É ele. Que está lá em cima, no sacerdócio dele, a igreja clamando aqui embaixo, por socorro, e ele não vai socorrer. Por quê? Porque quem está lá em cima não desce. Nem Deus desce, meu filho. Aprenda isso. As tuas mazelas, cuida você. A tua cruz, meu irmão e minha irmã, carrega você. No mundo, como diz meu amigo Zé, marido da tia Nair, ele fala, meu filho, aprenda uma coisa. Outro senhor que me ensinou muito esse dia que eu não sabia. Meu filho, eu já tive muito dinheiro. Eu tinha muito amigo e amigo rico. Meu filho, eu já tive médio dinheiro. Eu tinha médios amigos. Amigo classe média. Meu filho, hoje eu estou aqui, me recuperando do AVC. Tenho pouco dinheiro. E nenhum amigo. Capitalismo é isso, criadas. Capitalismo é isso, meus ovelhas. É uma realidade crua, nua, triste de se falar. Mas você só vale o que você tem. Pense que você vale o que você é, que você vai se frustrar, querido e querida. Eu estou sendo realista com você. Não tem pai, não tem irmão, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem parente, não tem aderente que vai te socorrer. Você só vale o que você tem. Se você tem pouco, vale pouco. Se você tem médio, é mediano, entendeu? Agora, se você tem muito, capitalismo. Infelizmente é assim. E o Brasil é uma bênção, né? É um capitalismo se virando para um socialismo, que é o comunismo, aí vira uma praga. Aí tem a falsa modéstia, né? Aí tem uns tapinhas na costa, o jeitinho brasileiro. Vamos catar mamona, no asfalto quente. Pra cima de mim, não. Eu aprendi. Sei que a vida não é fácil. Mais ou menos assim. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é uma reflexão bíblica e é só a introdução de uma mensagem. Se Deus permitir, eu irei estar falando do segundo estágio. O primeiro estágio é a vocação dele. Ele era para ser
sacerdote. E Deus queria ele profeta, porque não tinha igreja. A Babilônia tinha tomado a igreja. Parece muito com o dia de hoje. A Babilônia tomou a igreja. O mundo tomou a igreja, queridos. O Estado tomou a igreja. Aqui no Brasil. Não sei em outro lugar. Preciso conhecer a Europa, né? Que eu ouvi dizer uma mentira um dia desses. Que não tem mais igreja na Europa. Quer que eu te responda? Meu pastor, amigo, de 97, quando eu fui chamado para o ministério, de 16 para 17 anos, pastor João Mário. Missões do Rio de Janeiro. Tive esse privilégio de conhecer. Está lá na Europa. Ganhando em euro e construindo igreja em Palmas. Meu amigo, eu falo com ele. Eu falei para ele, o que é que eu posso fazer para essa igreja? E ele falou para mim esses dias, Rui, somos amigos. Rui, tu já está fazendo o teu papel. E o teu papel é extraordinário. E eu falei, obrigado. Quem está de fora, vê melhor. Observe, reflita. Nem tudo que te dizem é verdade. Você tem que ter o discernimento entre o bem e o mal. O meu povo perece porque eles faltam o quê? Conhecimento. A igreja da Europa é que financia a missão no mundo todo. Mas por que não tem nenhum tempo? A Babilônia tomou, meu filho. Sai dela, povo meu. No censo do IBGE de 2010, 17% estava desigrejado, como meu irmão, minha irmã e tantos outros que eu conheço. Cristãos sem nenhuma igreja. E no censo de 2023, você já observou? No Brasil? Pesquisa lá. Quantos cristãos que estão sem nenhuma igreja, nenhuma serve para ele? Não vou te responder. Pesquise lá, depois coloca aí nos comentários. Estão errados? Não, estão certíssimos. Porque nenhuma presta. Mas que merda. Perdão. É essa. Eu estou dizendo que a igreja é a Babilônia. E é a Babilônia. A igreja é o mundo. Tudo que não presta do mundo está dentro da igreja. O diabo institucionalizado. Porque o mundo jaz no maligno. E ele está dentro da igreja. Usando a boca do mentiroso e da mentirosa. Sentado no púlpito. Infelizmente. Tem os verdadeiros? Tem. Mas estão calados, sofrendo, oprimidos. É época de silêncio de Deus no Brasil, gente. É época de voltar ao primeiro amor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. É época de sapecar o nosso joelho no chão e fazer como eu, acordar de madrugada e orar e clamar pela igreja do Brasil. Porque a igreja do Brasil está corrompida. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que essa reflexão possa impactar a tua vida como tem me impactado desde 2018. Amém, amém e amém. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Confesso, Senhor, que não era a palavra que eu queria mencionar. Eu queria falar de esperança e esperar naquilo que não se vê. Pai, e quando se vende uma esperança que não existe, eu não estou vendendo esperança, eu estou vendendo mentira. Mas eu estou como a nação de Israel, Senhor. Eu estou como o profeta Jeremias chorando, clamando por dentro. Senhor, tem misericórdia do órfão. Senhor, tem misericórdia da viúva. Senhor, tem misericórdia do necessitado. Senhor, tem misericórdia daquela irmã do círculo de oração que acorda às 5 da manhã para clamar por justiça, para clamar pelos filhos que estão desviados no mundo das drogas. Senhor, tem misericórdia dos obreiros, em especial do jubilado, que a tua palavra nos diz que em marcos antigos nós não podemos mexer, e mexeram, Senhor. Pai, tem de misericórdia deles, que esses ainda possam se levantar, Senhor, com seus cajados na mão se arrastando e possa dizer como profeta, como Miriam cantou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Pai, assim sendo, Senhor, te peço que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de prosperidade, que o Senhor possa abençoar quem nos ouve, que o Senhor possa abençoar ainda aqueles que não conhecem a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. O profeta Messente falando acerca de Jesus. Pai, e se há alguma alma sedenta por salvação, eu oro, Romanos 10:9, Senhor, com a boca confessa, com o coração acredita que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e serás salvo. Direcione, Senhor Deus, essa pessoa sedenta para uma igreja que tem pessoas que têm compromisso com a palavra, para que ela possa fazer a sua confissão de fé e não ser condenado com o mundo. Assim sendo, Pai, desde já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus.